Bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Bom dia, Kátia, Gi, bom dia. Sejam bem-vindos aqui, bom dia. Tô fixando aqui o tema da live. Bom dia, Maria. Bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda aqui também. Bom dia a todos. Gente, o povo já tá me dando coração agora de manhã. Que coisa boa isso, sabia? Muito bom. Aproveita, ó, que eu tô aqui, ó, fixando. Bom dia, Maria Aparecida. Que bom te ver por aqui. Muito bom ver todos vocês aqui. Aproveita se você lembrou de alguém. Bom dia, Kátia. Aproveita e manda essa live. Deixa eu fixar aqui, ó. E a gente segue. Rapidamente. Pronto, já tá aqui. Ok, gente, bom dia a todos. Deixa eu jogar pra cá, bom dia. Bom dia, Débora, Vinícius. Aqui um oi pra quem já me mandou aqui uma mãozinha acenando. Sejam bem-vindos. Bom dia, Amanda. Bom dia. Que bom estar com todos vocês aqui. Nesse frio, mas de coração aquecido. É isso. Nesse frio, mas de coração aquecido. Sejam bem-vindos. Dia 5 de setembro. A primavera não entra, mas nós estamos aqui, ó. De coração aquecido, gente. Deixa eu começar falando aqui algumas coisas pra gente entrar na live de hoje. Tema difícil, mas necessário, digamos assim. Bom dia, Dani. Tema difícil, mas necessário. Eu costumo dizer que em tudo aquilo que eu falo, depois eu faço um pequeno treinamento na minha vida, né, gente? Semana passada nós falamos sobre aquela live que eu considerei muito poderosa, chamada Vencendo os Gigantes. E é óbvio, né, que durante a semana os gigantes se apresentaram, porque não adianta falar, eu tenho que viver o que falo. E dessa vez, aqui com a nossa live de hoje, Solidão e Solitude, ou Solitude, como é que eu desfruto da minha companhia, não precisou nem avançar para a live, já foi agora, nesse final de semana, que eu fui treinada dentro dessa live. E eu acho que foi muito importante para eu poder saber o que conversar aqui com vocês. Eu ter vivido aí esse momento da solidão, querendo me tragar e eu transformar a solidão em solitude. Bom dia, Clarete, sejam bem-vindos. Bom dia, Daniel. Bom dia, minha amiga querida Eliette, seja bem-vinda. Gente, deixa eu dar aqui bom dia para todos os ouvintes da Rádio Consciência FM, que toda quarta-feira, lá não só mais agora em Portugal, mas toda a Europa, tem ouvido as minhas lives em forma de podcast no programa da Catarina Coelho, da Rede Conexão Mulher. Sejam bem-vindos. E agora vamos começar aqui a nossa live de hoje, né? Eu estava falando para quem chegou agora que toda semana, depois que eu termino a live, eu passo por um treinamento às vezes até pesado, daquilo que eu falei, eu passo a limpo na minha vida. E não porque eu escolha, mas porque as coisas se apresentam. E na semana passada que eu falei de vencer os gigantes, eu tive que viver, vencer, lutar e vencer com alguns. Mas, graças a Deus, Deus foi maior e eles tiveram que sair da mesma maneira que eles se apresentaram. E essa semana que eu ia falar sobre
solidão ou solitude, como é que eu posso desfrutar da minha companhia. E no tema da live eu até coloquei um pouquinho diferente. Eu falei como é que a gente pode identificar um estado e transitar de um estado para o outro. Não precisou nem terminar a live. Eu vivi essa situação intensamente nesse final de semana. E confesso que não foi uma coisa fácil, né? Porque quando a solidão se apresenta, ela vem com uma conta alta para você pagar. Mas foi muito importante eu ter passado por esse estado de solidão para poder viver a solitude e poder falar com propriedade aqui para vocês, né? E aí eu tava montando a live, eu montei essa live sexta-feira, geralmente eu faço isso no domingo, e creiam que no sábado a solidão bateu aqui, ó, com força na porta, e eu não me considero uma pessoa que viva e que tenha solidão, mas ela apareceu. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. Mas foi importante lidar com essa situação e desfrutar da minha companhia, que é algo que eu sempre tive prazer em ter e desfrutar, mas para eu poder hoje trazer aqui algumas coisas que eu queria refletir com vocês e eu poder falar com propriedade, e dizer, olha, eu vivi, entendi a força de como bate. É difícil, sim, é difícil, mas eu espero, em nome de Jesus, poder contribuir para essa situação e poder trazer aqui para vocês alguns exemplos para que a gente possa, de alguma maneira, através dessa reflexão, ser edificados e poder fazer aí uma construção diferente. Então, eu queria até começar... Olha, gente, como eu falei, eu escrevi essa live na sexta-feira. E a primeira pergunta que eu montei na hora de estar montando aqui quem me conhece, as minhas famosas fichinhas, ela já foi perguntada para mim no sábado, que foi um dia bem intenso para mim com relação à questão da solidão. A pergunta que eu fiz e que eu quero dividir com vocês você provavelmente já experimentou a solidão em algum momento da sua vida? Fala aqui pra mim. Quem já experimentou esse estado de solidão em algum momento da sua vida? Bom dia, Genia. Sejam bem-vindos aí quem tá chegando. Então responde aqui pra mim. Porque eu quero dizer pra você que poucas vezes aconteceu isso, mas que nesse sábado, bom dia, minha querida amiga Liliane, Michele, Geni, sejam bem-vindos. Neste sábado, eu senti. Ó, Eliette está dizendo que sim, a Dani que sim. A pergunta que eu fiz para você que chegou agora é que geralmente durante a semana, após uma live, eu vivo intensamente aquilo que eu trouxe de reflexão. Aconteceu isso aí no Vencendo os Gigantes e muitos se apresentaram. E essa semana, antes de eu montar a live, no sábado, eu já senti aí o peso da solidão. Olha, tá aí, eu perguntei, você provavelmente experimentou solidão em algum momento da sua vida? E aí, ó, Eliette disse que sim, Dani Barros sim, a Miriam Ramos, né? Sim. Maria Aparecida, sim. Aí Clarete está dizendo aqui, ó, o prazer da própria companhia amo. Não vamos chegar aí, mas eu tô num passinho antes. É porque às vezes antes da gente aprender a desfrutar, a gente entende isso como um formato diferente. E eu faço mais uma pergunta. Eu vivo sozinha há pelo menos 5 anos. Mas você às vezes tem a sua família, você às vezes tem amigos como eu tenho amigos, a Michelle falou que sim. E eu pergunto, é possível se sentir sozinho, às vezes, muitas das vezes desamparado, incompreendido, num ambiente repleto de pessoas? Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim.
É um percurso, Clarete, concordo. E às vezes nos sentimos incapazes. Aqui, olha a pergunta que eu fiz. Às vezes é possível se sentir sozinho, desamparado, incompreendido, mesmo que você esteja num ambiente repleto de pessoas, mesmo que você esteja dentro de uma festa, numa reunião, no seu ambiente de trabalho. Às vezes a família toda aqui, ó, reunida ao seu redor, e você se sente sozinho, com um sentimento às vezes de desamparo, num ambiente repleto de pessoas. Porque às vezes, seja bem-vinda aí, Vanelli, às vezes nos sentimos incapazes de formar conexões significativas ao longo da vida. Eu posso dizer para vocês que eu, graças a Deus, eu formei conexões significativas ao longo de toda a minha vida. E só aqui dentro desse ambiente do ao vivo, eu tenho várias conexões significativas ao longo da minha vida. Porém, é isso que eu quero trazer aqui para a tua realidade, para que você possa, como disse a Clarete, é um percurso, sair do ambiente da solidão para o da solitude, sem culpa, sem achar que você fez algo de errado, que você deveria ter feito alguma coisa e não fez, e por isso você está se sentindo solitário. Por isso que eu quero te trazer essa reflexão, porque eu, no sábado, com pessoas que eu tenho aqui, várias pessoas, que bastava um telefonema, ficar ali, ó, conversando, e eu transitaria aí, ó, do espaço da solidão para encher a minha vida de uma conversa amigável e amável. Mas é isso que eu quero dizer. É possível sim você decidir ficar só por conta própria. Eu precisei experimentar isso neste sábado, em que foi um dia, e que por mais que, olha bem, gente, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e que construí conexões sólidas ao longo da minha vida. Como eu disse, eu tenho aqui pelo menos umas 4 ou 5 dessas conexões, que são conexões sólidas. Mas quando o sentimento da solidão, ele chega até você, muitas das vezes ele não pede licença para entrar. Ele simplesmente se instala. E esse sentimento de desamparo, mesmo que você esteja dentro de um ambiente repleto de pessoas, ou sozinha, ou sozinho, como eu me encontrava, ele simplesmente chega, começa a te trazer um sentimento de mal-estar, que pode evoluir para um sentimento de vazio, pode evoluir sim para um sentimento de desamparo. E como eu conversei com vocês, essa live foi escrita na sexta, e o test drive, não esperou nem eu fazer a live, o test drive aconteceu no sábado. E aí foi importante sim, porque eu pude sentir, mesmo, como eu disse, com conexões significativas ao longo de toda a minha vida, mesmo com os meus filhos, mesmo tendo netos, e esse final de semana eu estava sozinha, sem a presença deles, eu pude sentir isso de uma maneira muito forte. E é algo que se instala. Uma vez, quando eu estava me sentindo sozinha, uma amiga me perguntou se eu estava solitária ou em paz. E eu realmente compreendi que eu estava em paz. Que bom, Miriam, que bom. E a minha proposta hoje aqui é dizer o seguinte: por que é que a gente tem tanta dificuldade de conviver com esse sentimento de solitude, de estar em paz com a sua própria companhia? Porque a primeira descoberta que eu fiz foi que a sociedade, o tempo todo, ela diz pra gente que nós precisamos e que devemos evitar esse estado de reclusão. A sociedade faz isso. Ela apresenta o estar sozinha como algo que não é bom, como algo que traz peso, como algo que te mostra que você está no desamparo, vamos dizer assim. Então, a vida toda nós somos treinados. E eu lembrei exatamente de um exemplo, quando eu estava aqui, ó, vivendo meu momento de solidão antes de transitar para a solitude, que
eu lembro daquelas histórias de que quando uma pessoa escolheu estar solteira ou estava solteira porque era mais seletiva, que começavam a chamar as pessoas de dizer que a pessoa ia ficar pra titia, que a pessoa estava sozinha, que a pessoa não tinha ninguém. Eu lembro na época em que eu fui adolescente, jovem, que uma das preocupações da sociedade que eu estava inserida era que você precisava e devia casar rápido para constituir família, porque senão você ia ser uma pessoa sozinha e solitária. Então a sociedade nos treinou de uma maneira tal que o fato de estar sozinho sempre vai estar associado ao fato de ser infeliz. Olha que coisa, olha que coisa. E aí, a proposta da minha live hoje é inverter essa lógica, é te convidar junto comigo a inverter essa lógica. O homem moderno se apavora com a possibilidade de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. E todas as vezes que isso acontece, você transita de um estado de dor, um estado de dor se instala dentro de você, que vem, mesmo que você não busque, mesmo que você tenha conexões significativas como eu tenho. Quando isso acontece, você está ainda dentro de um estado de dor e de desamparo, que se você não olhar para isso de uma outra forma, e é por isso que o meu convite dessa live hoje é inverter essa lógica. A sociedade nos diz, certo, que a possibilidade de ficar sozinho é algo que traduz infelicidade e desamparo, e aí a gente é inconsciente, você começa a se sentir mal e você fica apavorado com a possibilidade de ficar sozinho, principalmente porque ficar sozinho significa ficar sozinho com os teus próprios pensamentos. Gente, lembrou de alguém aí, ó? Enquanto eu tô falando, vai enviando o aviãozinho e chamando a pessoa aqui para essa live, porque o que eu vou entregar hoje é algo muito importante, até porque eu vivi isso. Agora, sendo eu alguém que não me sinto de maneira nenhuma uma pessoa solitária, não tenho isso, e aconteceu sábado. Então o que acontece na maioria das vezes quando a gente se vê sozinho e começa a se sentir asfixiado por esse sentimento de solidão? A gente começa a encher os nossos dias, de diversas atividades, certo? Porque a gente não quer encarar o fato de ficar sozinho com os nossos pensamentos. Então e olha, até as crianças são assim, as crianças são hiperativas, você percebe, eu vejo isso até na minha neta, que ela está sempre querendo fazer alguma coisa, porque ficar sozinho, para cada um de nós, significa estar sozinho com os nossos próprios pensamentos. E muitas vezes a gente não entende isso como algo prazeroso. Então a gente começa a encher o nosso dia a dia de várias atividades, porque a gente não quer ficar sozinho com os nossos próprios pensamentos. Porque a percepção, olha que forte, de quem nós somos, muitas vezes pode nos apavorar, pode nos intimidar, pode nos colocar medo. E aí você deve estar perguntando, nessa introdução que eu fiz aqui, e por que é que eu intencionalmente vou buscar ficar só? Por que eu preciso intencionalmente buscar ficar só? Eu comecei, minha esposa sempre comenta sobre as suas lives. Seja bem-vindo então, Bruno. Eu espero em Deus que eu possa hoje estar trazendo palavras que edifiquem a sua vida e a vida de todos que estão aqui, a vida dos ouvintes lá da Rádio Consciência FM, e para você que de alguma maneira vai receber essa live ou vai chegar nela depois no gravado. E até para quem chegou aqui e caiu de paraquedas aqui ou que recebeu essa live de alguém, se você gostar desse conteúdo,
Depois é só entrar lá na minha bio, acessar o meu canal no YouTube, que é @FaigaMarques, todas as lives no secreto, que é esse projeto que a gente começa a semana refletindo de maneira diferente e trazendo sempre uma palavra de edificação. Você tem acesso a todas as lives lá. Voltando, eu comecei essa live dizendo o seguinte, te fazendo uma proposta de inverter a lógica de que a solidão é algo que pode ser doloroso para cada um de nós e ver como esse tempo a sós ele pode ser edificante para a nossa fé. E por que diferente da solidão, a solitude é algo importante na vida de qualquer ser humano. E para começar, eu queria trazer a diferença entre solidão e solitude. A solidão, que é esse estado que eu falei para vocês, que não precisou esperar nem... E eu sei por que não precisou esperar nem a segunda-feira para eu ser testado naquilo que eu falava. Porque segunda-feira é o dia que eu tô indo trabalhar e, querendo ou não, as minhas atividades, seja no trabalho, seja as atividades à noite, nos cursos que eu faço, nas mentorias, eu não ia estar sentindo isso. Então tinha que ser um final de semana chuvoso, sem família por perto, para que eu pudesse sentir em mim aquilo que eu ia falar, para que eu pudesse falar com propriedade, não apenas em teoria. Então, a solidão é se sentir só. E muitas das vezes a solidão, nem sempre, mas muitas vezes a solidão nos traz um sentimento de vazio interior e que algo está faltando na vida da gente. E por conta desse algo que está faltando na vida da gente, eu começo a não querer conviver comigo mesmo, a não querer conviver, certo? Com os meus próprios pensamentos, porque às vezes conviver comigo mesmo, e eu vou daqui a pouco trazer um exemplo de alguém assim, conviver comigo mesmo pode ser algo que, ao invés de me trazer prazer, pode trazer dor. E aí eu começo a ser hiperativo, eu tô em casa e tô me sentindo pesado, tô me sentindo sozinho e não quero conviver com isso. Quantas vezes você não pega o seu carro, você não chama um Uber e você vai simplesmente para dentro de um shopping, ficar rodando, olhando vitrine para você preencher o seu vazio? Eu não tô dizendo que isso é ruim não, tá, gente? Isso é bom também. Às vezes você chegar num determinado lugar, entrar numa cafeteria, pegar uma xícara de café, tomar o café com a sua própria companhia, intencionalmente, é algo maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo é quando você não consegue conviver consigo, com os seus próprios pensamentos, e você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo para que não precise pensar, porque pensar ou encarar quem você é e os seus questionamentos pode ser muitas vezes muito doloroso. E aí eu disse que a solidão é se sentir só, é esse sentimento de vazio, de que algo te falta e que quase sempre pode ser algo que te traga angústia e dor. Já a solitude é quando eu estou só com um propósito. Eu escolho, olha que diferença, eu escolho estar só. É um ato de isolamento voluntário. E aí é que vem a coisa. É um estado de espírito de realização interior, de que quem eu sou, de estar comigo mesmo, me basta. Né? No início, Clarete colocou aqui, Clarete mora lá em Portugal e foi um presente que a Rede Conexão me trouxe através das lives da Catarina, e ela disse que é prazeroso e ela disse que é um percurso. E é esse percurso que eu quero dividir com você, para você transitar de um estado para o outro. A solitude, diferente da solidão, não é um estado negativo, mas ela é importante para nós. E a sociedade, principalmente a sociedade moderna,
ela sempre nos disse que estar só, e eu lembro de minha mãe falando sobre isso, da importância de constituir família, porque ficar sozinha era algo muito doloroso. Então, nós fomos treinados, educados a querer estar o tempo todo em companhia de alguém ou fazendo algo. E essa é a sociedade. Eu não estou dizendo que não estar na companhia de alguém não é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso quando você sai no final de semana. É maravilhoso quando você recebe sua família em casa. É maravilhoso quando você está com seus amigos. Eu sou eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, eu amo desfrutar da presença das pessoas. Mas quando só isso existe, Bruno, primeira vez na live, já falei, que bom, eu tô lendo aqui, eu tô falando e vendo aqui os comentários. Então vejam bem, então eu tava falando aqui que quando eu escolho, certo, estar só, intencionalmente, como um ato voluntário, para que eu possa desfrutar da minha companhia, você vai ver, quando estamos sós com nós mesmos, nós conseguimos colocar os nossos pensamentos em ordem, nós conseguimos meditar a respeito das nossas atitudes, das nossas emoções e até mesmo da nossa espiritualidade. Certo? Ai, Kátia, eu também amo estar com você. É incrível. Amo tomar café, abrir uma garrafa de vinho, caminhar, ler um livro, tantos momentos incríveis, orar, olhando o mar. E é a minha forma de energizar a minha vida. Amém. E é para isso que nós vamos caminhar. Então, eu falei aqui, certo? Que estar a sós é importante porque a solitude, esse estado de estar com a minha própria companhia e desfrutar dela é importante. A Geni falou que ela gosta dos dois estados, eu também. Eu amo desfrutar da companhia de pessoas, mas eu tenho aprendido ao longo de toda essa trajetória de vida, principalmente nos últimos 5 anos, como a minha companhia ela é prazerosa. E é isso que eu quero falar num mundo em que a gente tem percebido, principalmente depois da pandemia, nós temos percebido como as pessoas adoeceram porque não estavam preparadas para viver sozinhas ou não estavam preparadas durante esses 2 anos em desfrutar da sua própria companhia. A maioria das pessoas na nossa sociedade, elas vivem num ativismo social intenso, e que entendem que estar bem é só quando eu estou com o outro. E a gente hoje vai aprender que estar comigo mesmo me faz bem para que eu possa estar bem com o outro. E tira de mim essa dependência emocional e espiritual de só estar feliz se eu estou com alguém. É para aí que eu quero caminhar. Então eu disse que o estado de solitude, que é o estado de uma escolha voluntária de estar na minha própria companhia, é importante porque me ajuda e me ensina a meditar a respeito das minhas atitudes, das emoções e principalmente da minha espiritualidade. Então vejam bem, no Salmo 42, capítulo 5, Davi faz uma declaração. E eu gosto da Bíblia porque ela não esconde nada. Assim como no sábado eu estava entrando num estado não voluntário, mas involuntário de solidão e de não estar me sentindo confortável sozinha com a minha própria companhia, e Deus me ensinou a transitar da solidão para a solitude. Davi viveu isso. Quando ele escreveu esse salmo, ele diz o seguinte no capítulo 5: porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha que coisa, Davi, que a gente conhece, que tinha uma conexão imensa. Então você, presta atenção no que eu vou te dizer, você pode ser alguém espiritualizado, você pode ter um relacionamento profundo e sincero com Deus, e mesmo assim a solidão,
bater a sua porta. Bater a sua porta. E a minha proposta hoje é te ensinar a transitar de um estado para o outro. Então, pelo medo, muitas das vezes, da dor, da solidão, nós temos negligenciado uma disciplina espiritual chamada solitude, e que é uma disciplina espiritual poderosíssima. Existia um tempo no cristianismo em que homens escolhiam estar consigo e estar com Deus num movimento de solitude. Lá atrás, que eram chamados os pais do deserto. Assim como a gente pode ver São Francisco de Assis, São Tomás de Aquino e o próprio João Batista, que era primo de Jesus, ele escolheu muitas das vezes viver nesse ambiente de solitude. Eu não estou dizendo que você precisa viver uma vida monástica. Eu estou dizendo que você deve e pode usufruir, aprender a viver. Seja bem-vindo aqui, Pastor Alain. A viver esse estado de solitude, que é uma disciplina espiritual poderosíssima. E aí eu quero utilizar alguns exemplos que vão te ajudar a compreender como a solitude ela é importante para nós, essa disciplina que foi negligenciada ao longo do tempo, para te ajudar a transitar desse estado de mal-estar que a solidão nos traz para um estado de contentamento, de prazer com a sua companhia e principalmente com a companhia de Deus. Primeiro exemplo que eu quero te dar é Jesus. Jesus é um grande exemplo de solitude. E em alguns momentos, apesar dele ter um ministério, apesar dele já estar vivendo seu ministério, você vai olhar que na Bíblia, em muitos momentos da vida de Jesus, ele escolhia o estar só de maneira voluntária para que ele pudesse se conectar com seus pensamentos, se conectar com Deus, para que ele pudesse exercer a sua missão e o seu chamado. O primeiro episódio que eu quero trazer para vocês está lá em Mateus 4, eu não vou ler, eu vou só falar, mas você pode depois, minhas assistentes aí, me ajudem, Dani, Mateus 4, de 1 a 11. Em Mateus 4, de 1 a 11, nós vamos ver que antes de iniciar profeticamente o seu ministério, Jesus vai se recolher durante 40 dias e 40 noites no deserto. E nesses 40 dias e 40 noites ele está conectado consigo, com seus pensamentos, com o seu chamado e com o Pai. E isso foi tão forte, tão importante, que logo após esses 40 dias em que Jesus vive esse momento de solitude e também de empoderamento espiritual, acontece a sua tentação, ele vence esse embate com o Satanás e o ministério dele é estabelecido. Um outro exemplo extremamente importante com relação à questão da solidão e de exemplo de Jesus é que antes de escolher os seus discípulos, Jesus passa uma noite inteira em oração. Está lá em Lucas 6, 12. Em Lucas 6, 12, a Bíblia nos diz que Jesus, antes de sair e convocar os seus discípulos, a conexão está caindo, gente? A Geni está falando aqui para mim. A minha internet está ok. Coloca aqui para vocês. Eu tô indo e vindo ou tô firme aqui? Coloca aqui. Tá todo mundo ou será que é a conexão lá da Geni? Coloca aqui para mim se tá tudo ok para vocês. Tá firme aqui a conexão de internet? Tá firme? Só faz assim para eu saber. Então, antes de escolher os seus discípulos, tá ok. Amém. Em nome de Jesus, Geni, sua conexão vai ficar firme. Antes de escolher os seus discípulos, Jesus passa uma noite inteira em oração. Uma noite inteira vivendo intencionalmente
um momento de solitude, mas também de empoderamento espiritual. E aí nós vamos ver que no Getsemane, lá no momento antes da... Ok, gente. No momento antes da crucificação, ele escolhe e mergulha em uma profunda e voluntária solitude. Ele e o Pai, porque ele sabia o que é que ele ia viver e quanto aquilo ia ser doloroso para ele. Então, em Mateus 26, 36, nós vamos ver Jesus antes de um momento que para ele era um momento decisivo, era a conclusão do seu chamado e do seu ministério, mas que antes de que ele pudesse entregar todo o seu chamado e seu ministério e cumprir o seu propósito sobre a terra, seria um momento muito, 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 muito difícil na sua vida, dentro da sua humanidade, dentro de Jesus enquanto ser humano, precisando viver aquilo que eu e você teríamos que viver e que ele escolheu voluntariamente viver por nós. Mas para que isso acontecesse, ele vai para o jardim do Getsemane e passa uma noite inteira num momento de solitude voluntário, ele e o Pai. Então, nessa hora, eu quero dizer para você que o que Deus está fazendo conosco aqui nessa live, o que Jesus está fazendo conosco é te chamar da solidão para a solitude. E ele está dizendo, a primeira chave que eu quero liberar para você, desligue as vozes, não a minha agora, mas as vozes que estão ao seu redor, os sons. Se retire em meio a tantas vozes e sons que muitas, sempre, quase sempre, te impede de estabelecer uma conexão com Deus e com Cristo. E dentro desse burburinho de vozes, desse burburinho de atividades, desse ativismo que a sociedade nos empurra a ser e viver, nós jamais... Escuta o que eu vou dizer. Jamais vamos encontrar descanso, porque Deus e Jesus nos promete descanso nele, no secreto. Inclusive existe uma passagem que Jesus diz o seguinte, que é o Vinde a mim, extremamente famoso. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque em mim vocês encontrarão descanso. Só que dentro do ativismo social e dentro da nossa rotina, como é a minha também, que nós vivemos, nós desaprendemos a ter prazer na nossa própria companhia. Nós desaprendemos a ter prazer no momento de solitude, naquilo que eu escolho estar para que eu possa viver a vontade de Deus e eu possa ouvir a voz de Deus. E aí eu quero trazer um outro exemplo de um personagem bíblico que eu amo, chamado Jacó. Jacó, certo? É o filho de Isaac. E Jacó tem uma história assim, muito interessante. O próprio nome dele, a gente sabe que eles eram gêmeos, Jacó e Esaú, certo? E que a mãe, ela usa de uma artimanha para roubar o direito à progenitura que Esaú tinha por ter nascido primeiro. E isso faz com que a fraternidade, o respeito entre os dois, eles se quebrem, porque Esaú, que não valoriza a sua progenitura, o seu direito de filho mais velho, a sua herança, o seu legado espiritual, ele vende para o seu irmão a sua progenitura, certo? A sua primogenitura, por um prato de lentilhas. Mas depois que isso acontece e que o pai, na hora da morte, ele abençoa o irmão mais novo, que era Jacó, então Esaú declara que vai matar a Jacó. Então a mãe o envia para um lugar distante, lá tem toda uma história que você vai poder ver no livro de Gênesis. Ele constrói uma família, certo? Ele se casa
E com esse casamento ele fica muito tempo trabalhando para o pai das suas esposas, que é Labão, e ele fica muito tempo ausente, certo? E quando ele volta com a sua família, ele passa por um momento de ansiedade, de preocupação. Ele sabia que ele vai ter que encontrar o seu passado na figura de Esaú, e ele tinha medo que o seu irmão ainda tivesse por ele todo aquele sentimento de ódio, de ressentimento pelo que ele tinha feito. Então ele manda, eu até fui olhar isso ontem, é muito interessante, ele tá num determinado ponto do Jordão, certo? Do rio, e ele precisa passar por aquele ponto. E o ponto que ele escolhe com a sua caravana, porque eles eram nômades, o ponto que ele escolhe passar chama-se Val do Jaboque. Val porque era um espaço que dava para as pessoas passarem naquela confluência do rio, dava para as pessoas passarem a pé, sem precisar usar uma embarcação. A gente está falando aí de uma família que cresceu, enriqueceu como nômade, distante, mas Deus não tirou de Jacó a sua bênção, então ele era rico, ele tinha rebanhos, ele tinha escravos, ele tinha serviçais, ele tinha suas esposas, seus filhos, mas ele precisa passar. E ele entende que o ato que ele cometeu lá atrás ainda pesava sobre ele. E agora é que eu quero falar. Então o que Jacó faz? Ele manda que toda a família atravesse o Val do Jaboque. E ele fica sozinho do lado de cá. Ele diz, vão na frente que eu vou ficar sozinho aqui. E durante toda uma noite ele fica em solitude. Olha que coisa profunda, convivendo com a sua identidade, com quem ele é. E a Bíblia diz que um anjo se apresenta, e muitos estudiosos dizem que esse anjo é uma teofania, que é já uma apresentação física de Jesus no Novo Testamento, no Velho Testamento, mas a Bíblia fala que é um anjo. E quando esse anjo se apresenta diante de Jacó, no seu momento de solitude, sabe qual é a pergunta que ele faz? Eu amo essa história. Ele diz o seguinte para Jacó: como te chamas? Como é que você é chamado ou conhecido? E Jacó tem que dizer: meu nome é Jacó. E sabe o que significa Jacó? Porque para os judeus os nomes carregam a tua identidade, por isso os nomes são escolhidos ali com muito cuidado. E o nome que a mãe, certo, dá a Jacó é enganador, essa é a tradução, tá, gente? Enganador, usurpador e mau caráter. Então, quando ele manda que a família atravesse, ele fica num momento de solidão, mas que ele busca em Deus a solitude, e ele tem que conviver consigo próprio, com a sua identidade. Deus se apresenta a ele através daquele anjo e o confronta. Como é que você se chama? Como é que você é conhecido? E ele tem que olhar para dentro de si para poder ser transformado. Gente, essa é a primeira chave que eu quero liberar para você, poderosa, uma chave poderosa para você. Estar em solitude é olhar para dentro de si, é conviver com a sua identidade, com quem você é, com os seus defeitos, com as suas virtudes, mas é extremamente transformador. Olhar para dentro de você traz transformação, porque quando Jacó tem que conviver com quem ele é, enganador, usurpador, mau caráter, e a Bíblia diz que ele luta com aquele anjo durante toda uma noite, e ele diz: você não sai daqui sem me abençoar. Ele entende que ele precisava de transformação, então ele luta com aquele anjo, e o anjo luta a noite toda com ele, toca na sua perna e diz:
você vai ser transformado. E ele troca, ai gente, isso é muito lindo. A identidade de Jacó é trocada naquela noite. Ele diz, você antes era Jacó. E hoje seu nome vai ser mudado para Israel. Olha, ele recebe o legado de construir uma nação. Sabe o que significa Israel? Príncipe de Deus. Então hoje eu quero te dizer que Deus está te chamando a sair do estado de solidão para o estado de solitude. Ele está dizendo, vem e me busca. Vem, não tenha medo de ser confrontado com quem você é. Não tenha medo de ser confrontado com a tua própria identidade. Porque hoje eu tenho para você um presente. Hoje, a hora que eu e você estivermos juntos e eu te mostrar quem você verdadeiramente é, eu também vou te transformar. E a transformação vai ser tão intensa que assim como Jacó teve a sua identidade mudada de usurpador, enganador, mau caráter para príncipe de Deus, Deus vai transformar a tua identidade, a tua história. Ele vai te dar acesso a quem você é, ao teu propósito e a tua missão. Não era nem isso que eu ia falar, mas Deus está mandando eu falar isso para vocês aqui agora. A hora que você trouxer no teu momento de solitude, você se confrontar consigo próprio e chamar Deus, assim como Jacó chamou Deus e o Senhor se apresentou diante dele como um anjo e ele precisou conviver consigo mesmo para ser transformado, Deus vai te transformar. E vai fazer com que o teu destino profético, a tua missão se cumpra através desse momento. Então, como é, Faiga, que a solitude se aplica a nós nos dias de hoje? Nós precisamos, escuta isso, travar com nós mesmos uma luta. E qual é essa luta? Eu não quero ficar sozinho porque eu não quero ser confrontado. Por isso eu sou impulsionado às multidões, às distrações. E aí é que eu te digo, a solitude, ela te livra da dependência excessiva emocional, da superficialidade, das relações vazias, do consumismo. A solitude te faz confrontar com você mesmo, mas para te levar para lugares altos, para te dar a verdadeira identidade que Deus liberou para você. Porque eu creio que o nosso propósito e a nossa missão de vida, eles são entregues para cada um de nós na eternidade. Você nasceu com um chamado e com um propósito. E o que mais esse mundo pós-moderno faz é nos levar para um lugar em que estar sozinho é um lugar de tristeza, é um lugar que nos apavora. Então a sociedade diz, você precisa estar com alguém, você precisa estar em pessoas, você não fica aí não, isso vai te trazer dor. E aí você entra nesse ativismo que a gente busca estar, e quando a gente não está com pessoas, a gente se distrai com série, a gente se distrai com celular, a gente se distrai com rede social, e a gente não busca estar sozinho conosco. E aí, como é que eu coloco, já indo para o final, você falou da importância, Faiga, de estar em solitude, de ser confrontado com os meus pensamentos para ser transformado como Jacó foi. Para entender qual é o meu propósito e a minha missão nessa vida. E como é que eu coloco isso em prática na vida de hoje. Então eu quero te passar 2 chaves para a gente terminar. A primeira são nas suas atitudes internas. Como é que eu entro num estado voluntário e prazeroso de solitude? Primeira coisa, pare de dar importância à opinião dos outros. Vou repetir, pare de dar importância à opinião dos outros. Gaste tempo com você e com Deus. Porque a identidade de Jacó só foi forjada e ele só foi transformado quando ele buscou ser confrontado consigo próprio e buscou estar com Deus. Quando ele liberou a família toda,
Ele podia ter deixado as esposas ali. Ele podia ter ficado com alguém, com o servo dele fiel, com um conselheiro, para ele passar a noite conversando. Mas ele escolheu estar só com Deus. Porque quando você está só com Deus, você tem que se despir de todos esses aparatos que nós trazemos, de personagens, daquilo que o outro espera que eu sou, e a gente vai começando a vestir e trazer para nós vestimentas que não nos pertencem. A pessoa amigável, o alegre, o companheiro, aquele que ouve todo mundo. Eu sempre sou o que o outro espera de mim. E aí, quando eu sou o que o outro espera de mim, eu tô tão vestido de uma aparência que me impede, e aquilo me impede de me confrontar comigo mesmo. E aquilo, eu tô tão acostumada a usar essa indumentária que eu me esqueço verdadeiramente de quem eu sou no meu interior. E a solidão, quando bate, me incomoda, porque eu não quero ouvir meus pensamentos. Eu não quero ouvir meus pensamentos me questionando. Então eu vou para um ativismo social. E o que Deus está te dizendo é o seguinte: para de dar importância à opinião dos outros. Gasta tempo com você e comigo. Outra coisa, não tente se justificar. Não tente se justificar. Sabe por quê, gente? Porque Jesus foi levado diante dos seus opressores como uma ovelha muda. Trabalhe em silêncio. Trabalhe no silêncio. Não tente se justificar, porque sempre vai ter alguém questionando, sempre vai ter alguém dizendo que não é isso, não é bem isso, que é isso, mó depressão, mó deprê, que papo é esse agora? Pare não tente se justificar, simplesmente escolha estar com Deus. Simplesmente, como a Clarete, quando começou essa live, eu vou dizer como é que a gente leva isso para os aspectos externos, simplesmente tenha prazer na sua companhia. E outra coisa, ainda dentro das atitudes internas, mesmo nas tarefas cotidianas, mesmo quando você lava a sua roupa, mesmo quando você está fazendo um trabalho, mesmo quando você está escrevendo, mesmo quando você está trabalhando mecanicamente, mesmo assim, use esse espaço que outrora você estava no vazio para estar em solitude, para estar com a companhia da Faiga, e para estar principalmente com a companhia de Deus. Deus trabalha no teu silêncio. No sábado eu comecei essa live dizendo o quanto eu fui testada dentro disso. Primeiro eu amanheci, tomei meu café feliz, tal, pensando, e havia chuva e frio. Eu podia ter saído? Podia. Mas eu comecei a ficar comigo. E num dado momento da manhã, já quase chegando a hora do almoço, eu comecei a me sentir mal, dizendo, caramba, tô sozinha. Cara, hoje meu filho não tá aqui, não consegui me conversar com o outro. E aí começou aquele crescente nos meus pensamentos. Tá vendo? Você tá sozinha. E vai ficar mais sozinha ainda. A velhice traz esse lugar. Quando eu vi, eu falei, que é isso que tá aqui? Batendo a minha porta e me levando para um lugar escuro e para um lugar de pavor. E aí eu pensei, acho que eu vou dar um pulinho no shopping. Não, vou ligar a televisão, vou ver uma série. Eu falei, não. Tinha escrito a live na sexta-feira. Eu falei, não, Deus está me treinando e me ensinando para que eu possa falar com autenticidade, com veracidade sobre aquilo que eu vivi. Então, eu já te falei das atitudes internas. Agora eu quero te falar como é que você pode construir um ambiente à sua volta através de atitudes externas que vão te ajudar a desfrutar da solitude. Escolha dentro da sua casa um lugar tranquilo para o silêncio e a solitude. O meu é esse que vocês estão me vendo aqui, que eu chamo do meu quarto de guerra, que eu chamo do meu lugar cuja presença de Deus habita. Escolha na sua casa um lugar tranquilo para ser o teu lugar de silêncio e solitude, ser o teu no secreto, o teu lugar de conexão com Deus. E olha o que eu vou te falar, isso é tão forte que quando eu entro aqui, eu sinto a presença de Deus
aqui. Não que ele não está em todos os lugares que eu vou, mas aqui há um lugar de conexão e energia. Então escolha na sua casa um lugar tranquilo para o silêncio e a solitude. 2, retire-se ocasionalmente para estar a sós, para se reorientar com Deus, para dedicar a Ele os seus pensamentos e sentimentos. A gente não tem esse hábito, gente. A gente está em ação o tempo todo. E Deus está te convidando a esse lugar de solitude. E aí, outra, durante o dia, faça pequenas pausas. Durante o dia, faça pequenas pausas. Tá no trânsito, tá dirigindo? Isso é maravilhoso. Você pode, sozinho, em que muitas das vezes a gente está tão destreinado dessa disciplina espiritual que você está dirigindo. E sabe aquela síndrome do pensamento acelerado? Você está pensando o tempo todo em que vai fazendo listas homéricas. Eu estou falando que eu sou assim também, tá? Listas homéricas do to-do. O que eu vou fazer? E aí, aproveita nessa hora em que você está fazendo algo mecânico, que é dirigir, para você estar se conectando num momento de solitude com Deus. No seu café da manhã, fez seu café da manhã, pegou sua xícara de café, aproveita esse momento, que esse é um momento muito importante para mim de solitude. Uma pequena pausa para você tomar o café, para você convidar o Espírito Santo de Deus, para você estar sozinho com a sua pessoa e estar sozinho com Deus. 4, dedique, outra coisa que a gente perdeu na vida e que lá atrás, a geração que nos antecedeu lá atrás tinha. Dedique uns minutos à contemplação. Essa é uma disciplina espiritual que só muitos poucos fazem, e quem tem muito essa prática são os orientais, quando fazem yoga, e a gente começou a achar que isso não tem nada a ver com a gente, e a Bíblia nos diz que você precisa estar muitas vezes em estado de contemplação. O que é isso? Você saiu de casa, contempla o céu, contempla um pôr do sol, o canto dos pássaros, as estrelas, contempla a natureza, seja grato, contempla o mar, como a Clarete falou. Se você chegou num determinado lugar e você viu algo que é prazeroso para os teus olhos, é Deus que está te dizendo, olha, contempla a natureza, contempla o presente que eu estou te dando, me agradece e se conecta comigo. E por último, essa é uma das coisas mais difíceis de fazer. Discipline-se para falar pouco e não jogar palavras ao vento. Nós temos por hábito sermos interativos e falar. Quando a gente não fala, a gente digita aí o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo. E para que você possa entrar nesse estado prazeroso e edificante de solitude, discipline-se a falar pouco e não jogar palavras ao vento. Existe um provérbio, está em Provérbios 10:19, que eu acho tremendo. Ele diz o seguinte, na multidão das palavras não falta pecado, mas o sábio refreia os seus lábios. Na multidão das palavras não falta pecado, mas o sábio refreia os seus lábios. Então, para encerrarmos essa live de hoje, que foi uma live diferente, eu sei, foi uma live que está te ensinando a uma disciplina que nós já nos desconectamos dela há muito tempo, mas que é extremamente importante, porque o outro lado da solitude é o lado da solidão. Quando você olha à sua volta, as pessoas estão em milhares de lugares e ambientes e elas continuam se sentindo solitárias, em dor. E da solidão a gente evolui para uma depressão. E Deus está nos ensinando através dessa live, que você pode escolher de uma maneira prazerosa estar consigo próprio e com Deus e ser transformado
como a Bíblia diz, de glória em glória, para este estado em que na tua escolha de solitude, Deus te transforma como transformou Jacó. Deus transforma a tua identidade para que você possa crescer nele e viver o teu propósito. Então, precisamos buscar no silêncio a solitude em Deus, a sabedoria e o prazer da nossa própria companhia. Precisamos buscar no silêncio a solitude em Deus, a sabedoria e o prazer da nossa própria companhia. Jesus hoje te convida a sair da solidão para a solitude, para você desfrutar primeiro da tua companhia e dar espaço para que Ele possa, na solitude, Ele possa te fazer crescer, Ele possa ter convívio contigo. Como, gente, que o Espírito Santo de Deus, como é que Deus pode conversar comigo se eu não paro tô dentro daquela síndrome do pensamento acelerado, ou eu não paro de encher a minha vida de atividade? Depois você diz assim: Deus não fala comigo, eu tenho pedido tanto a Ele, eu tenho pedido por aquela bênção, eu tenho orado para que Ele me faça isso ou aquilo, e Ele não me responde. E Ele está te dizendo hoje aqui, através de mim, como é que eu posso te responder se você não se silencia para eu falar contigo? Deus está falando para você hoje aqui, eu sinto isso forte no meu coração, que muitas pessoas aqui e outros que ouvirão essa live têm questionado que Deus não tem falado contigo. E Ele está mandando eu te dizer aqui agora, Ele quer falar com você sim, mas você tem sido envolvido numa maratona de atividades e de pensamentos tão intensa que é impossível ouvir a voz de Deus. E Ele está te dizendo, a hora que, como Jacó, você definir e escolher um momento de solitude e de se silenciar na minha presença, eu vou falar com você de uma maneira tão intensa e tão forte que todas as tuas respostas serão dadas ao teu coração. Agora eu vou te falar, é difícil. Experimenta calar os teus pensamentos. Existe uma prática chamada mindfulness que eu gosto muito, que te leva à contemplação. Gente, você não fica um minuto parado em silêncio. Principalmente para nós que temos sido treinados ao longo de toda uma vida de ser levado pelos pensamentos. Você pode estar de olhos fechados, calado, que você vai estar pensando. Fazer calar a nossa alma para que o Espírito possa se manifestar e se conectar com Deus é um desafio. Por isso, eu ensinei aqui 3 práticas internas e 5 práticas externas que vão te ajudar a entrar nesse estado de solitude. E eu creio que assim como aconteceu comigo no sábado, e olha, foi tremendo, porque a hora que eu escolhi que aquele momento que parecia um momento pesado ia ser um momento de conexão, eu vivi um estado aqui de alegria na presença de Deus. Eu pude ter tempo para Ele, eu pude estudar a palavra dEle, eu pude ouvir palavras que me edificaram e eu pude me silenciar para que Ele pudesse falar comigo e encher a minha vida e o meu espírito de gozo na solitude da presença de Deus. É isso que Ele quer fazer com você essa semana. Então vamos orar. Eu desejo de coração que Deus te abençoe, que essa live ela possa te edificar. E eu declaro em nome de Jesus que essa semente que caiu no teu coração hoje, ela não vai ser retirada, ela vai frutificar a 10, a 100 e a 1000. O inimigo não vai retirar aquilo que Deus está plantando aí no teu coração. E eu declaro em nome de Jesus que a tua identidade vai ser trocada, como foi a trocada de Jacó. E que aquilo que Deus te entregou na eternidade, Ele vai esclarecer essa semana ainda no teu coração. Porque você vai dar espaço para que Ele possa conversar com você. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque você é maravilhoso, porque você me ensinou no sábado
o quão é importante nós silenciarmos e calarmos a nossa alma para que você possa, através do teu Espírito Santo, falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que tudo isso que nós conversamos, nesse mundo tão cheio de sons e ruídos, nesse mundo que nos impulsiona a viver uma vida desenfreada, uma vida do ter o tempo todo e que nos impede de ser aquilo que tu definiu e determinou para nós na eternidade, que nós possamos, em nome de Jesus, através dessa live, através dos teus ensinamentos, fazer calar a minha alma. E assim como Davi disse, porque estás abatido, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Que isso a gente possa estar dizendo para a nossa alma no dia de hoje. E que hoje, todas essas pessoas que estiveram aqui nessa live, os ouvintes da Rádio Consciência FM que ainda vão ouvir essa live na quarta-feira, e as pessoas que receberão e que chegarão a essa live, elas possam entender o quão é bom e agradável usufruir da tua presença. E que é no silêncio, na solitude, sozinho comigo mesmo, que eu posso ser transformado, que eu posso ser construído de glória em glória. Pai, que em nome de Jesus, todos nós possamos ter uma semana com muitos momentos de solitude, que nós possamos contemplar a tua face através de coisas pequenas no nosso cotidiano. Quando a gente toma um café, quando a gente sai para o trabalho, quando a gente está dirigindo, vai trazendo, Pai, esses momentos preciosos que outrora estavam esquecidos na rotina massacrante do nosso dia, para a vida de cada um de nós. Que nós tenhamos uma semana cheia desses momentos, que nós tenhamos uma semana desfrutando e usufruindo da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Deixa eu ler rapidamente aqui, amém. Muitos aqui, obrigado, eu precisava ouvir isso, emocionada, amém, amém. Que Deus possa abençoar. Quem descobre o prazer da solitude aprende o que é estar em paz consigo mesmo, encontra alegria na própria companhia. Amém, Juliana? Isso mesmo. Amém, amém. Que você possa ter, que você tenha sido edificado. Vou fazer aqui, eu vou tirar os comentários um minuto. Quem quiser fotografar e postar aí, ó, o que essa live representou para você, que você possa colocar aí e marcar. Eu vou ficar muito feliz de saber que essas palavras te abençoaram. E se você foi abençoado, assim que terminar, essa live vai ficar gravada. Manda essa live para alguém. Manda essa live para alguém. Esse é o objetivo do projeto No Secreto Lugar de Intimidade. É descomplicar, é te ensinar, não religião, a ter um relacionamento sincero com Deus, que é isso que Ele busca, se relacionar comigo e com você. Que Deus possa te abençoar, que em nome de Jesus você possa viver uma semana cheia de momentos de solitude, mas não com peso, mas com alegria de desfrutar da presença de Deus. Um beijo, fiquem com Deus.